Paz do Senhor Jesus, sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o 5º dia de exposição no Evangelho de Lucas. Hoje estaremos meditando nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo e bendito nome pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez e mais esse dia para meditarmos em Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos de pé, Senhor, mais um dia, pelo privilégio de poder desejar ler a Tua palavra e aprender mais dela, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que está comigo neste momento, lendo a Tua palavra e orando, Senhor, a Ti, juntamente comigo. Pai, abençoe poderosamente cada um deles, que o coração deles possam ser, dia após dia, voltado para o Senhor, para a Tua palavra, para o conhecimento do Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sobre a família de cada um deles. E neste momento, sou grato ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 14, mais uma vez, Jesus cura no sábado e aponta a hipocrisia dos fariseus, que resgatariam um animal no dia santo, mas são contra ajudar seres humanos. A frase, eles o estavam observando, sugere que os fariseus tinham trazido um homem doente em uma tentativa de pegar Jesus em uma cilada. Normalmente, um fariseu evitaria uma pessoa com uma doença de aparência ruim como aquela. Ao observar que os convidados do fariseu para o jantar competiam pelos melhores lugares à mesa, Jesus advertiu-os do perigo de tentar ser o centro das atenções. A exaltação de si mesmo leva à desonra, a humildade leva à honra. Falou também das recompensas eternas para os indivíduos que favorecem os pobres. A Bíblia fornece pouca sustentação para a percepção de que a riqueza e a saúde são sinais do favor de Deus. Em outra parábola, Jesus fala de um homem que, quando os amigos recusam seu convite para um jantar, enche o banquete com os próscritos da sociedade. Embora a parábola originalmente fale da rejeição de Deus por Israel e do subsequente chamado dos gentios, ela também pode ser aplicada para a resposta de qualquer pessoa ao Evangelho. Jesus enfatiza a necessidade do compromisso absoluto com Ele, dizendo: temos de amá-lo tanto que nosso amor pela família, ao ser comparado com Ele, quase pareça ódio. Devemos avaliar o custo antes de assumir o compromisso. A estrada do discipulado não é fácil. Temos de ser uma boa influência para os outros. No capítulo 15, quando os fariseus reclamaram de Jesus associar-se com pessoas de má reputação, ele contou 3 parábolas sobre o amor de Deus pelos perdidos. A primeira apresenta Deus como o bom pastor. Regozija-se mais com a salvação de um perdido que com aqueles que já estão seguros em seu reino. A segunda apresenta Deus como a mulher que procura pela moeda perdida. Percorre grandes distâncias à procura de almas perdidas. E por fim, na parábola do filho pródigo, o filho mais jovem e rebelde consome rapidamente sua herança e depois, humildemente, arrepende-se e volta para sua casa, na qual é bem recebido pelo pai. O irmão mais velho, que não se rebelou, ressente-se dessa recepção graciosa. Aqui, o filho pródigo representa o pecador que percebe sua pobreza espiritual e volta-se para Deus. O pai representa Deus, que se regozija sempre que um pecador se arrepende. E o filho mais velho provavelmente simboliza os líderes religiosos, que se ressentem da inclusão dos rejeitados. No capítulo 16, Jesus contou a história de um contador desonesto, que ao saber que seria despedido, diminuiu rapidamente a conta dos devedores de seu senhor para que estes fossem amigáveis com ele quando estivesse sem emprego. O chefe do homem admitiu relutantemente que ele foi muito perspicaz. A parábola parece ter tripla aplicação. Primeiro, somos administradores de Deus e usamos a riqueza que Ele nos confiou, mas de fato não possuímos nada. Segundo, um dia Deus examinará nossa contabilidade. E terceiro, temos à luz disso de usar de forma sábia os recursos que Ele nos confiou.
Quando os fariseus amantes de dinheiro zombaram da declaração de Jesus sobre servir a Deus e ao dinheiro, nosso Senhor garantiu-lhes que Deus via a ganância interior deles. Ele prosseguiu e falou de seu grande respeito pela lei, a qual os fariseus fingiam preservar enquanto rejeitavam aquele que a cumpria. Quando um homem rico e ímpio e o mendigo Lázaro morreram, eles passaram por uma inversão de papéis, pois Lázaro foi para um lugar de conforto e o rico para um lugar de tormento. O rico, que em vida tratara mal Lázaro, descobre na morte que é tarde demais para se arrepender. Era tarde demais até mesmo para seus irmãos com mentalidade semelhante à dele e que resistiram a Deus até o ponto do qual não havia retorno. Alguns tentam descartar esta descrição vívida do pós-vida, alegando que é apenas uma história, dizendo, por exemplo, que a palavra fogo não é usada no sentido literal. Contudo, é fácil de entender que se trata de uma história factual, uma vez que nenhuma outra parábola menciona o nome dos personagens. Quer seja parábola, quer seja narrativa, ela deve ser levada a sério como as palavras de Cristo. Além do que, várias verdades importantes vêm à tona. Primeiro, no Antigo Testamento, o Hades refere-se ao lugar do morto, quer seja salvo, quer perdido. No Novo Testamento, o lugar do morto salvo também é chamado de seio de Abraão e de paraíso. Segundo, a história revela pelo menos 3 coisas sobre os mortos. Eles não são simplesmente aniquilados. Eles não estão inconscientes. Ao contrário, estão completamente despertos e alertas. E ainda, eles têm algum tipo de corpo, conforme podemos analisar aqui na história. Terceiro, as pessoas não rejeitam a Deus por falta de evidência, mas porque se recusam obstinadamente a crer nele. Quarto, a história não deve ser considerada uma condenação generalizada da riqueza, nem uma glorificação da pobreza, mas, antes, como uma reprimenda para pessoas que, como os fariseus, consideram a riqueza uma recompensa pela bondade. A Bíblia não apresenta a riqueza como um defeito em si mesma, nem a pobreza como uma virtude, mas ensina uma percepção equilibrada das duas. No capítulo 17, vemos que faz parte da natureza humana as pessoas ofenderem-se umas às outras, mas, mesmo assim, essas ofensas são um problema sério. A ofensa entre cristãos exige confrontação e perdão, e somente por fé isso pode ser possível. Quando servimos a Deus, não estamos lhe fazendo um favor, pois devemos tudo a Ele e merecemos muito menos do que Ele nos dá. Quando Jesus curou 10 leprosos, só um samaritano, lhe agradeceu. Com isso entendemos que nem todos que recebem cura física recebem cura espiritual. Os fariseus perguntam a Jesus quando o reino de Deus virá, e ele explica que o reino não será revelado totalmente de forma visível nesta era. Contudo, na figura do rei, o Senhor Jesus, o reino estava no meio deles e eles não percebiam. A expressão no meio não pode ter o sentido de em seu coração, uma vez que Jesus estava falando com fariseus profanos. Voltando-se para os discípulos, Jesus discutiu os eventos do fim dos tempos que precederiam o seu triunfante retorno a fim de estabelecer o reino já iniciado, dizendo que ele logo os deixaria, mas um dia retornaria de forma repentina, da mesma forma como o julgamento caíra rapidamente sobre a geração de Noé e sobre Sodoma. Apenas os que entregaram a vida para Deus estarão preparados para esse dia. Os descrentes serão levados para ser julgados. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de Lucas e já conseguimos ver o quão detalhista é o evangelista em mencionar os grandes e preciosos ensinos deixados por Jesus, tanto para seus discípulos quanto para todos da geração deles, sem contar que nossa geração também está incluída nessa bênção de aprendizado. Digo isso porque sabemos que os ensinamentos registrados na Bíblia não contemplam apenas as gerações que foram receptoras iniciais das palavras do nosso Senhor. Como temos afirmado aqui desde sempre, a Bíblia foi desenvolvida por Deus com o propósito de alcançar para a salvação um mundo perdido, e não somente uma ou duas gerações, um ou outro povo.
Deus deixou todas as palavras registradas na Bíblia com o fim de nos conceder graça e misericórdia pelo conhecimento de seu amor revelado em Cristo, nosso Senhor. Todos quantos tiveram acesso a esse ensino, direta ou indiretamente, serão culpados ou absolvidos, dependendo da resposta que derem ao Evangelho. Ninguém será considerado inocente diante de Deus, tendo rejeitado tão grande amor revelado. Deus não nos obriga a realizar tarefas para Ele e só depois dessas tarefas serem realizadas, Ele nos declara justos. Não. Ele nos exorta a crer em seu Filho e nos méritos que Ele conquistou. Somente por Jesus alguém poderá ser declarado livre de toda e qualquer condenação diante de Deus. Se você que está me escutando nesse áudio ainda não tomou a decisão de crer no único Salvador da humanidade, essa é a sua oportunidade. Creia nele hoje. Creia nesse exato momento. E tenha certeza que o seu nome estará compondo o número de salvos que reinarão com Cristo, quando por fim voltará para implantar definitivamente o seu reino eterno. Com essas palavras, finalizo esse dia de exposição, esperando você amanhã, querendo Deus.